Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Primeiro contato nosso pós-quarentena foi na última quinta-feira que a gente esteve. Já estava em todo esse comentário de vai parar, não vai. A gente chegou até a discutir um pouco sobre isso, sobre quais seriam as atitudes tomadas. E meio que a gente chegou à conclusão de que de fato ia parar e parou de forma correta. A gente tem que ficar parado um tempo de fato. Mas não vamos parar de jeito nenhum. O conteúdo de química, o conteúdo necessário para o Enem, para os vestibulares que vocês vão fazer, seja esse ano, seja no início do ano que vem, independente do que vai acontecer em relação à marcação do vestibular, a gente já vai estar preparado de qualquer forma, sem dúvida. No último encontro nosso, a gente estava falando sobre hibridação com vocês do pré. Hibridação do carbono, classificação de carbono, classificação de cadeia, principalmente. Vou mostrar essa imagem daqui para vocês. Compartilhei minha tela para vocês verem o seguinte. Preste atenção na seguinte questão que eu quero mostrar. Suponha que essa bolota aqui do meio seja carbono, 4 ligações. Apesar de poder até colocar mais ligações do que 4 aqui nessa molécula que eu estou colocando como um modelo. Tem aqui embaixo, molécula real e modelo, né? Então, não necessariamente que isso aqui, de fato, vai existir. Vocês vão ver algumas coisas meio esdrúxulas. Enfim, vamos supor que seja ali o carbono. Esse carbono está fazendo 4 ligações simples. É isso que eu queria mostrar para vocês. 4 sigmas. Se todas as 4 ligações são sigma, representa que ali eu tenho um cara que tem hibridação sp3. Lembram disso? E olha a geometria. Geometria tetraédrica. Geometria tetraédrica mostrando que tem uma parte para frente e outra por trás do plano. Quem não conhece essa aplicação, isso daqui é o FET colorado. Eu provavelmente vou indicar no outro vídeo para vocês. Os vídeos de soluções eu acabo indicando. Geometria tetraédrica, hibridação sp3, os ângulos de ligações lá 109,5 graus. A gente tem que entender aqui lembrar, o que é sp3? Só tem ligação sigma, nenhuma pi. Certo? Por que é tetraédrica? Tetraédrica porque todo carbono que tem hibridação sp3 vai ter geometria tetraédrica. E se tem geometria tetraédrica, como a gente viu na aula passada, é não planar, fora do plano. Ao contrário, se eu fizesse isso daqui, ó, quando eu coloco uma dupla, eu estou colocando uma pi, certo? Então, para o carbono que faz 4 ligações químicas, 1, 2, 3, 4, eu vejo que esse ângulo passou a ser de 120 graus Celsius, quando eu tenho uma pi. Passa a ser a hibridação sp2 e não sp3. E a geometria passa a ser trigonal plana. Plana, tá vendo que não tem nada além do plano, vindo na nossa cara ou para trás do plano? Está tudo no plano do computador de vocês, ou do celular de vocês. Certo? sp2, geometria trigonal plana, como a gente já tinha falado. Só para eu recordar isso com vocês e de uma forma diferente. Ou poderia ser assim, com 2 ligações π. Uma é conexão entre átomos, as outras 2 são ligações π. A hibridação passaria a ser sp. Se é sp, a gente está vendo aqui, a gente já viu que a geometria seria linear, a gente está vendo de fato que é linear, porque o ângulo da ligação fica lá em 180 graus Celsius. Conseguem perceber isso? E aí, 2 ligações são sigma e 2 são π. Dessa forma. A geometria aqui é linear e a molécula também é planar. Está no plano do quadro, não está do computador, no caso. Não está dessa forma daqui, ó, que tem algo saindo do plano. Olha, vendo a molécula de cima, a gente está vendo que esse daqui, esse estão em planos diferentes, não estão necessariamente tudo em 2 dimensões, estão em 3 dimensões. Certo? Era isso que eu queria falar para vocês em relação à aula passada, o que a gente viu de revisão. Então, revisei um pouquinho a hibridação em 5 minutinhos. Agora vamos para o assunto novo. O assunto novo, que aí vai tomar um tempinho, é a nomenclatura de hidrocarbonito. Dar nome para o hidrocarbonito. Gente, desculpa, talvez eu fale um pouquinho rápido demais, mas vocês estão num vídeo do YouTube que vocês sabem que tem a funcionalidade de pausar, obviamente, mas também de diminuir a velocidade. Então, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver indo numa linha de raciocínio que você não está acompanhando com as minhas palavras que estão rápidas ou que estão lentas demais, você pode acelerar ou diminuir a velocidade. E é um papo que eu já tive com vocês do pré muitas vezes, de papos aleatórios, né? De, cara, vocês não estão incomodados aí comigo falando e
não podendo acelerar ou então não podendo diminuir a velocidade. Agora vocês podem, daquele papo lá. Nomenclatura de hidrocarboneto, tema muito importante a nível de vestibular. E é base lá, é base para outros assuntos que a gente vai ver, é base para a nomenclatura de funções orgânicas. Então, o nome de hidrocarboneto é só para quem tem hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto, só para os compostos que têm apenas hidrogênio e carbono, que não tem oxigênio, que não tem nitrogênio, não tem outros elementos químicos. Só a ver com esses dois. De início, para o nome de hidrocarboneto, essa tabelinha aí que vocês estão vendo é a tabela famosa, que assim, vocês vão ver em muitos livros, vocês provavelmente já lembram de algumas coisas. Prefixo, que vem antes do nome, no início do nome de um hidrocarboneto, depende do número de carbonos. Então, se eu tenho um número de carbonos igual a 1, o prefixo que eu vou usar vai ser net. Se são 2, vai ser et. Se são 3, prop. Se são 4 carbonos, but. Acho que eu já estou cansando de falar. Se são 5 carbonos, vai ser pent. E aí, do 5 em diante, vamos só até o 8. Não tem necessidade de a gente ficar olhando lá o 9, non, 10, deca, 1 deca, dodeca para o 11, para o 12. Não tem necessidade disso, porque não aparece tanto. Então, vamos só ter o 8 aqui em pent, hex, hept e oct, no 5, 6, no 7, no 8. Mas, a partir do 5, fica um pouco mais fácil da gente lembrar, que remete a coisas que a gente fala normalmente. Pentacampeão, hexacampeão, remete a quantidades que a gente consegue contar e associar penta a 5. Mas met não dá para associar 1 de forma alguma, normalmente não dá para associar, e por isso, normalmente a gente fala do met, et, prop, but, para lembrar de 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu vou falar muito disso nessa aula, não tem por que a gente ficar só preso aqui nesse quadro. Vocês podem printar a hora que vocês quiserem, pausar a hora que vocês quiserem esses quadros aqui, para a gente lembrar. Assim como tem o infixo. A primeira parte, por exemplo, o gás metano. Metano, mete a primeira parte, é o prefixo. O an vai ser o infixo, que vem no meio. Vai depender do tipo de ligação. Então, se eu só tiver ligação simples, o infixo que eu vou usar vai ser an. Então, metano, só tem ligação simples. Olha aqui, olha o que eu estou marcando. Entre carbonos. Eu vou marcar isso daqui de azul. Então, só ligação simples entre carbonos. Acho que o que eu ia marcar, o que eu usei para marcar de marca-texto, na real não era um marca-texto. Era uma caneta, até aqui escrito junto. Então, entre carbonos, agora sim, ficou esse risco aí. Deixa eu ver se o Ctrl Z apaga. Não está apagando, mas vamos embora. Agora foi. Então, entre carbonos apenas. Foi mal por esses minutinhos perdidos. A gente vai olhar apenas para as ligações entre esse daqui que eu estou marcando. Então, só tem ligação simples entre carbono, an. Tem uma dupla entre carbono, en. É um infixo. Então, propeno. Ou a gente poderia falar propino. Teria uma ligação tripla. Com duas duplas seria dien, um infixo. Com duas triplas, dien. Com 3 ligações duplas, trien. Se fossem 3 ligações triplas, trien. E por aí seguiria. Tudo bem? Acho que essas coisas assim, não vale a pena a gente ficar perdendo tanto tempo, passando tanto tempo nelas, porque são quase uma coisa que a gente vai acabar gravando e levando com o tempo. Então, não vou perder muito tempo nesses slides, não. Sufixo é o que vem no final. Metano ou etanol é o que vem no final. No caso do primeiro nome era O, e no caso do segundo nome era OL, que terminava, né? Todo hidrocarboneto vai terminar com a letra O. Na aula de hoje, a gente só vai ver hidrocarboneto. Então, vai ser tudo metano, propano, butano, but2eno, tudo terminado em O. Não vai ser nada etanol, propanol, propanona, nada desse tipo. Vai sempre tudo terminar com a letra O. Hidrocarboneto sempre termina com a letra O, só tendo hidrogênio e carbono. E o sufixo vai depender da função orgânica. Dependendo da função orgânica, no caso, se for álcool, cetona, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Exemplo de nomenclatura. E aqui é onde eu vou gastar um pouquinho mais tempo. Vou perder um pouco mais tempo, porque são muitas observações, muitas regras que a gente vai seguir. O primeiro nome é desse cara daqui. A gente vai contar o número de carbonos e ver que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. São 4 carbonos? Met, et, prop, but. But. Vai começar com but o nome dele. Só tem ligação simples entre carbono. Então vai ser butan, né? Butan. E como é hidrocarboneto, vai ser butano.
o nome do cara terminado em O. O segundo exemplo já é esse daqui. Nesse, a gente tem uma especificidade porque seria 1, 2, 3, 4, 5. Met, et, prop, but, não chegou. São 5 carbonos. Então, vai começar com pente. Pente só tem ligação simples entre carbono. Então, pentano. Como hidrocarboneto termina em O. Pentano. Só que o nome dele não é pentano. É ciclopentano. Que em cadeia fechada, isso é uma cadeia fechada, isso é uma cadeia aberta. A nomenclatura vai ser sempre iniciada com a palavra ciclo. Então, ciclopentano, ciclobutano, ciclohexano, por aí vai. Pegaram a ideia? Então, em ciclos, em cadeias fechadas, a nomenclatura sempre começa com a palavra ciclo. O terceiro, o quarto já está ali de rebarba para vocês olharem, acabou que nas animações deixei passar, mas vamos para o terceiro. Foquem ali naquele de cima, depois, se você quiser, você já vai focando no de baixo. Aqui tem uma ramificação. Não dá para eu contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Não. São 6 carbonos no total. Sim, concordo. Fórmula molecular, C6 é alguma coisa. Mas não tem 6 carbonos na cadeia principal. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 na cadeia principal. Essa é a ramificação. Então, a nomenclatura desse cara vai ser metilpentano. Por que metil? A gente vai completar ali, vocês estão vendo que tem espaço a mais ainda. Calma. Quem já sabe um pouco de nomenclatura, sabe que por que a gente vai completar ali. Por que metil? A ramificação tem quantos carbonos? Só um carbono. Toda ramificação sempre termina com a palavra, com a parte ali, com um trecho il, um radical il. Em cadeias ramificadas, a ramificação, o radical, é nomeada de forma separada da cadeia. Então, a gente não vai botar como hexano o nome da cadeia. E vai ser sempre terminada em il. Então, quantos carbonos tem na ramificação? 1. Met, um carbono, met, et, prop, but, com il. Metil, o resto da cadeia. 5 carbonos, pente. Só ligação simples entre carbono e ano, pentano. Faltou alguma coisa, que é um outro OBS. Quando há mais de uma possibilidade para a posição da ramificação, a gente tem que numerar a cadeia. Então, a numeração é sempre iniciada da ponta mais próxima da ramificação. Olha só, aqui nesse caso, tem mais de uma possibilidade para a ramificação estar? Tem. A ramificação poderia estar aqui. A ramificação poderia estar aqui. Ela poderia estar aqui? Não, que não seria a ramificação. Deixa eu só desenhar aqui para vocês. Olha que isso aqui é difícil para mim, hein? Desenhei o seguinte. Esse cara, essa cadeia, quantos carbonos eu tenho? 5. Mas esse daqui representa uma ramificação? Essa parte representa uma ramificação? Essa cadeia é ramificada? Não. Para ser ramificado tem que ter carbono terciário quaternário. Esse carbono não é terciário nem quaternário. Ele é secundário. Se ele é secundário, a cadeia não é ramificada. Isso não é ramificação. Não poderia estar aqui, não poderia estar aqui. Não seria nem secundário nem terciário. Se eu boto aqui ou se eu boto aqui, esse carbono continuaria sendo secundário. Não é terciário nem quaternário. Continuaria sendo secundário e não terciário nem quaternário. Continuaria sendo não, né? Passaria a ser, porque ele não é na realidade. Deixa eu tacar a borracha aqui nisso. Fala. Pronto. Vimos então um pouco sobre isso. Mas e se fosse assim, ó? Desse jeito? Seria ramificação? Seria. Só que o que eu estou falando de ser igual é isso daqui, ó. Esse é igual a esse. Quando há mais uma possibilidade, a gente vai numerar a cadeia. A numeração é iniciada da ponta mais próxima da ramificação, certo? De onde eu vou numerar? Aqui. Qual é a ponta mais próxima da ramificação? Nesse de baixo. À esquerda. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Caiu no carbono de número 2. E aqui, a ramificação. Vou começar a numerar da esquerda ou da direita. Está mais próximo da direita. Então, esse é o 1, esse vai ser o 2. Olha que número maravilhoso. Então, a gente vai ter o seguinte. Nos dois casos, a ramificação cai no carbono de número 2. Diferente se fosse aqui. Aqui seria o carbono de número o quê, gente? 1, 2, 3, 4, 6, não. Seria o carbono de número 2, se tivesse aqui, nessa ponta da direita, né? Agora, nesse do meio, é o carbono de qual número? Qual é a ponta mais próxima? Tentem ver aí, pensar qual é a ponta mais próxima, enquanto isso eu vou tacando a borracha em tudo aqui. A ponta mais próxima seria, se a gente fosse analisar, a ponta exatamente nenhuma, porque as duas são iguais.
A daqui, se eu começo a contar, 1, 2, esse é o 3. Desse lado, se eu começo a contar, 1, 2, esse é o carbono de número 3. Nos dois, a ramificação está no carbono de número 3. Por isso, a gente vai nomear a cadeia desse jeito aqui, ó, 3-metilpentano. Ao contrário do de baixo, que eu coloquei como 2-metilpentano. A ramificação, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A ramificação está no carbono de número 2. Por isso, 2-metilpentano. No quinto, aí eu tenho uma dupla. Nesse caso que eu tenho uma dupla, em cadeias com insaturação, ligação dupla ou tripla entre carbonos, a numeração vai ser feita da mesma forma. Vai ser do lado mais próximo que está em saturação. Aqui, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Se esse for o 1, a outra ponta, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. Nos dois casos, a dupla vai ter entre o 2 e o 3. A gente vai sempre colocar o número do menor carbono participante da dupla. A gente começa, então, do lado mais próximo da dupla. Aqui, os dois lados são iguais. E é sempre o menor número do carbono participante da dupla. Entre o 2 e o 3, a gente vai colocar o 2. Então, vamos lá. 4 carbonos. Met, et, prop, but. But. Tem uma ligação dupla entre carbonos. But não é an, porque an é só ligação simples, né? Então, butien, butém e ó, buteno. Em qual posição está essa dupla? O carbono de número 2, entre o 2 e o 3. Eu coloco 2. Por isso o nome vai ser but2eno. Gente, antigamente colocava-se como 2-buteno. Hoje em dia é mais aceito, se você for colocar principalmente em questões discursivas, o but2eno. Você pode perder pontos se você colocar o 2-buteno. Tá? Então, esse 2 ali no meio do nome, sempre que a gente vai separar letra de número, a gente sempre separa por hífen. Então, but, hífen, 2, hífen, eno. Tá? O sexto seria esse caso daqui. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. De onde eu vou começar a numerar a cadeia? Da minha esquerda ou da direita? Esquerda, tá mais, porque é sempre da esquerda? Não, porque está mais próximo da tripla. Aqui é uma tripla. Carbono 1, esse é o carbono 2, está entre o 2 e o 3. 7 carbonos. Hept. Tem uma tripla, in, termina que é o hidrocarboneto, termina com O. Heptino, só que é hept2ino. Essa ligação tripla, esse in, está no carbono entre o 2 e o 3, por isso 2ino. Certo? Próximo, aqui eu tenho os dois, uma ramificação e uma insaturação. Vou logo para o OBS. Em cadeias com ramificação e insaturação, na mesma cadeia, a prioridade para a gente numerar é sempre da insaturação. Então, aqui no caso, é dupla ou tripla, no caso a insaturação entre carbono, vai prevalecer. Então, eu não vou começar da direita, eu vou começar da esquerda. Ah, porque é sempre da esquerda? Não, não é porque é sempre da esquerda. Não, não é por isso. É porque a insaturação, se eu fosse olhar, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Aqui a insaturação cai no carbono 2. Esse é o 3, o 4, o 5 e o 6. A dupla cairia no carbono 5. A dupla não, perdão, a ramificação cairia no carbono 5. Se eu começo a contar do outro lado, do lado direito, esse é o 1, esse seria o 2, o 3, o 4 e o 5. A dupla aqui passaria até entre o 4 e o 5. A ramificação estaria até no carbono de número menor, mas a prioridade é da insaturação. Por isso esse é o 2 e esse é o 5. Então o nome vai ser 5, metil, o radical aqui é metil, tem só um carbono na ramificação. X, são 6 carbonos na cadeia principal. 2, porque a dupla tem entre o 2 e o 3. E eno, porque é en, tem ligação dupla, uma dupla. Então eno ali para terminar. Beleza? E esse caso dali, quando eu tenho duas ou mais ramificações do mesmo tipo, já veio qual é o nome ali, meio que um jequiti? Mas seria assim, gente, ó. Aqui, eu tenho quantas ramificações? Duas diferentes. Uma com um carbono, outra com um carbono. Diferentes que eu digo no sentido de não serem exatamente juntas, juntando com dois carbonos, uma com dois carbonos. Não, são duas ramificações, cada uma com um carbono. E aqui, mais uma ramificação com um carbono. Só que as três ramificações são iguais. O que eu quero chegar as três ramificações têm um só carbono. Se as três ramificações têm só um carbono, são três ramificações do tipo metil. Então, vai ser no carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 e no carbono 2, eu tenho ramificação metil.
O carbono 4 também. Então, vai ser 2,2,4 trimetilpentano. Calma aí. Por que é 2,2,4 e não 4,2, só por questão de número, né? Mas por que não é 1, 2, 3, 4 e não é 2,4,4 trimetilpentano? Não é desse jeito, porque a gente tem que sempre colocar os menores números possíveis. 2,2,4 são menores números em relação a 4,4,2. Acho que eu fui claro, apesar de um pouquinho confuso nesse ponto. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me escrever depois, sem problema algum. Tudo bem? Então, a gente vai sempre começar de modo a dar a menor soma possível. Se fosse 2,4, eita, esse é um 4,4, esse 4 está melhor, a soma aqui estaria dando 4 mais 4 mais 2, 10. Aqui a soma dos números está dando 4 mais 2 mais 2, 8. Se a soma dos números é menor, está usando os menores números possíveis em relação a esses dois. Olha lá, em cadeias com mais de uma ramificação igual, como é o caso aí, a gente vai colocar o prefixo di, tri, tetra, a gente vai ter que indicar onde estão essas posições. Ali no caso a gente marcou no carbono 2 e no carbono 2, não dá para a gente só colocar 2,4. Não, são 3 ramificações, trimetil, então a gente tem que marcar onde estão as 3. No carbono 2, no carbono 2 e no carbono 4, que poderia ser no carbono 2, no 3 e no 4, teriam ramificações, e poderia ser 2,3,4 trimetilpentano. Se fosse 2,3,4 trimetilpentano, só para quem pode ficar curioso em relação a isso, seria mais ou menos assim, ó, um desenho um pouquinho melhor. 2,3,4 trimetilpentano. E essa é outra vertente que pode aparecer, né? Quando ele dá a fórmula e pede para você desenhar. Quando ele dá a nomenclatura, perdão, e pede para você indicar qual é a fórmula estrutural. Em bastão, em linha de ligação também, ou fórmula estrutural plana. A gente viu lá CH3 e por aí vai. Continuando em exemplo. Esse daqui, isso é o benzeno. Esse cara daqui, ó, esse é o benzeno. Que ramificação é essa? Essa ramificação, vou marcar aqui que isso é a ramificação, tem 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, met, et, prop. A ramificação ali não é metil, ela é propil. Então, o nome desse cara vai ser propilbenzeno. Então, a nomenclatura simples é propilbenzeno. Deixa eu apagar aqui. Foi propilbenzeno a nomenclatura desse composto. Tudo bem? Próximo, outro com benzeno. E aí vai dificultar um pouco. Tem 2 ramificações. Uma é metil e outra é etil, ligado ao benzeno. Em cadeias com mais de um radical diferente, a ordem da nomenclatura vai seguir a ordem alfabética. É um ciclo aqui, gente. Se é um ciclo, não tem de onde eu começar. Eu não vou começar a contar, esse é um 1, esse é... Não, é um ciclo. Eu posso começar qualquer um ser o 1. Né? Então, qual vai ser o carbono de número 1? Vai ser o que tem aqui no caso, se é etil e metil, são esses dois, A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. O E vem antes do M. Então, etil vem antes do metil. Então, esse é o carbono de número 1, o etil. Para onde eu vou começar a contar? É um ciclo, né? Eu posso contar para qualquer lado. Para baixo ou para cima. Para onde está mais próximo a outra ramificação. Para cima. Se esse é o 1, esse não pode ser o 2. Esse vai ser o 2. O de cima. Carbono 1, carbono 2. 1 etil, 2 metil, benzeno. Então, 1 etil, 2 metil, benzeno. Certo? Essa seria a nomenclatura desse de baixo. Lembrando que vai seguir a ordem alfabética, até para colocar ali embaixo, né? Então, não posso colocar 2 metil, 1 etil, benzeno. Estaria errado se fosse desconsequente, perderia ponto. Últimas coisas, melhor dizendo, para terminar. Esse daqui, por exemplo, as ramificações já são iguais. No carbono 1 e no carbono 2, os dois ali, a gente vai ter o 1,2, as duas ramificações são iguais, dimetilbenzeno. Duas ramificações de metil. Então, 1,2 dimetilbenzeno. Esse daqui, se esse é o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3. 1,3 dimetilbenzeno. E esse, se esse é o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. De baixo vai ser o 4, né? Seria 1,4 dimetilbenzeno. Tudo bem? Como está mostrado aqui.
só tem essas três possibilidades com benzeno, com radicais, só com 2 radicais metil. Eu não posso colocar lá em cima um metil e vamos supor aqui na esquerda um outro metil, que seria 1,2 de metilbenzeno. Seria igual, né? Então, a gente não poderia dizer que tem mais de uma possibilidade. Ou a gente poderia dar esse outro nome, ortodimetilbenzeno. Orto está fazendo referência às posições 1 e 2. Meto está fazendo referência às posições 1 e 3. E para as posições 1 e 4. Então, ortodimetilbenzeno, metadimetilbenzeno e paradimetilbenzeno, faz referência a ser 1 e 2, ou 1 e 4, ou 1 e 3, orto, meto e para. Tudo bem? Dessa forma aí que está mostrado para vocês na imagem. Bom, gente, para terminar, então, últimos exemplos. Esse último daqui, penúltimo, na real, a gente vai ver o seguinte. Tem aqui tem ramificações e tem insaturação. De onde a gente vai começar a contar? A prioridade é da insaturação. Da minha esquerda ali, que está mais próximo da insaturação. Vou começar a contar daqui, da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os carbonos 4 e 5 eu tenho ramificação. As duas ramificações são iguais. São duas ramificações do tipo metil, porque só tem um carbono. Entre os carbonos 1 e 2 eu tenho uma dupla. São 6 carbonos. X. Tem uma dupla em, né? Essa dupla está no carbono 1, X1N. Tá, essa é a cadeia principal. Mas as ramificações dos carbonos 4 e 5, eu tenho ramificação do tipo metil. 4,5 de metil. Certo? 4,5 de metil, X1N. Ok? E o último. Esse último já tem duas ligações duplas. Sem duas duplas, a gente vai ter que colocar lá o infixo de dien, né? De quantos carbonos eu tenho aqui? São 4. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Por onde eu começo a contar, tanto faz. Porque aqui tanto faz se a gente fosse contar da esquerda ou da direita, que dariam os mesmos números. Vocês vão ver depois. Eu vejo que tem dupla entre os carbonos 1 e 2 e entre os carbonos 3 e 4. Ou seja, 4 carbonos, but. Tem ligação dupla, duas ligações duplas. Então vai ser dien, but-dieno. Mas tá estranho. Entre os carbonos 1 e 2, entre os carbonos 3 e 4, que estão as duplas. Vai ficar um pouquinho mais estranho ainda. Então vai ser 1,3 butadieno. Ou, aqui nesse caso, tem ainda a possibilidade de você dar esse nome desse jeito, ou dar desse jeito daqui, ó. A gente tinha falado. Buta 1,3 dieno. Qual é o mais correto? Que a gente já chegou a citar. O mais correto é esse daqui de baixo. Buta 1,3 dieno. Mas nesse é menos pior colocar os números antes, fazendo referência às ligações duplas, do que nos outros casos. Certo? Gente, olhando minha cara, então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar, sem problema nenhum. Grande abraço. Façam o exercício que eu passei para vocês. Tchau, tchau.